Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode jogar sua pipoca refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Galera, participante novo. Bom, vamos lá, se apresenta aí. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Thiago. Trabalho no setor de tecnologia de um aplicativo aqui em São Paulo e sou apaixonado por tecnologia, cara. Bom, essa paixão por tecnologia que você tem, que foi o que te trouxe para cá, né? Fez a ficar curioso e te convidar para falar um pouco sobre impressora 3D, né, cara? Mas antes da gente entrar nesse assunto, fala suas redes sociais, quem quiser te achar. Bom, legal. Ultimamente eu estou usando muito o Instagram, então tem o The House Lab lá, que é onde eu coloco todos os trabalhos que eu faço e tal, e onde eu converso com o pessoal, né, que gosta de perguntar, que pesquisa, tudo por lá. Legal. Bom, eu vou colocar os links aí na descrição. Eu sou d.denisleonardo no Instagram e tem as redes sociais do Time do Cinema, que é, bom, Time do Cinema em todo lugar, cara. Instagram, YouTube, Facebook, só procurar lá Twitter que estamos lá como Time do Cinema. E, cara, de onde que surgiu essa sua ideia de comprar uma impressora 3D? Então, cara, eu sempre gostei de robótica desde muito moleque, né? Sempre fui apaixonado por robôs e tal. E, na verdade, a minha impressora eu não comprei ela, eu montei ela de um projeto open source, né? Que estava, na época, muito visível, o pessoal estava montando muito, que é um projeto que chama Grabber, né? É uma Grabber i3. Tanto é que o pessoal aqui no Brasil começou a produzir muito dessa impressora aí. Hoje, as impressoras estão tomando outros formatos para agregar novos materiais e tal. E a ideia era o seguinte: como não encontrava muita peça aqui no Brasil, eu demorei muito tempo a montar a minha. Eu demorei quase um ano, porque eu importava tudo da China. Então você foi comprando pecinha por pecinha e você mesmo montando ela? Isso, eu fui comprando as partes na China, e naquela época demorava bem mais do que hoje em dia para você poder ter acesso, né, a essas peças. E aí eu fui montando aos poucos a minha impressora. Entendi. E quanto que deu de custo, cara? Acho que na época deve ter ficado em torno de uns 350, 400 reais. Nossa, barato. Eu achava que fosse mais caro, né? Então, mas aí tem a questão da cotação do dólar da época também, né? E quanto tempo que você tem impressora 3D? Faz mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei o projeto de montar ela e que ela tá trabalhando aí uns 4, né? Ah, entendi. E, cara, o processo, assim, é muito caro, os materiais, que tipo de material que usa para imprimir? Hoje a tecnologia de materiais está se expandindo muito, né? A que eu mais uso são os dois mais comuns, que é o ABS, quando a gente vai fabricar peça mecânica que vai exigir esforço, alguma coisa. E quando eu vou criar estátua, por exemplo, a gente usa o PLA, que ele é um plástico mais fácil de trabalhar, ele é biodegradável, né? Mas tem materiais hoje em dia flexíveis, emborrachados, tem uma gama gigantesca. Ah, que bacana, cara. E, bom, falando assim de impressão 3D, essas lojas que... eu compro bastante miniatura action figures da Planeta de Agostini. E eu tenho curiosidade, sempre tive curiosidade de saber se eles utilizam impressora 3D ou se é molde. Você conhece a Planeta de Agostini? Sim, eu já vi algumas estátuas dele. Então, geralmente, quando você faz em baixa escala, pode ser interessante a impressão 3D. Né? Embora para você dar o tratamento nela, para a peça ficar mais lisa, dá um pouco mais de trabalho. Mas geralmente eu acredito que pelo menos a primeira peça seja feita algumas peças na impressora 3D. E depois o pessoal cria moldes de silicone e aí faz de resina, entra em larga escala, né? Sim, entendi. E bom, você falou que você montou a sua impressora com peças e tudo, mas dá para dizer que ela é algum modelo de impressora? Se eu quiser ter uma impressora igual, eu não consigo. Qual o modelo da sua impressora? Consegue. Para ela ser uma open source, a minha chama Grabber i3.
né? Que o projeto inicial tinha a Prusa, tinha uma outra antes dele também, que o pessoal aqui no Brasil começou a montar, que era a Mendel. A Mendel, para você ter uma noção, a estrutura dela basicamente era de barra roscada e algumas peças já impressa. Porque o legal da impressora é esse. Algumas peças que você usa nela, você imprime numa impressora 3D. Então, depois que você montou a primeira, você consegue replicar aquelas peças, criar peça de reposição para sua máquina. Caraca, então você, tipo, dá pra dizer que por você saber a estrutura dela, você ter montado, se você deixar impressa umas peças de backup, a manutenção dela você consegue fazer sozinho. Sim, a minha intenção inicial era justamente essa, era não ficar rendido, né? Então, o que acontece? A primeira peça que eu já imprimi um lote de backups. Então, eu tenho todas essas peças guardadas. Se apresenta algum problema, a troca é rápida. E você, por montar, o que eu aconselho o pessoal que gosta, não tem que ser nenhum gênio de tecnologia ou manjar muito de eletrônica, tem muito tutorial legal hoje na internet. Quando você monta a sua impressora, você tem essa facilidade, né, porque a impressora 3D ela sempre vai exigir manutenção periódica, lubrificação. E se você montou a sua impressora, só dela fazer um barulho diferente, você já sabe o que está acontecendo. Cara, que bacana isso. E você consegue montar uma impressora 3D do zero Sim, eu tô montando uma outra agora para ajudar na produção, que agora eu tô focado mais em estátuas, né? E aí eu tô estudando também modelagem orgânica agora para criar as nossas estátuas. Sair um pouco, porque hoje você consegue muito arquivo grátis bom na internet, tanto é que alguns desses que eu enviei as fotos para vocês são arquivos gratuitos de sites que você entra lá, baixa, usa o fatiador e põe para imprimir, né? Cara, que bacana. E você pensa em vender impressora 3D? Ou você só quer ter por hobby? Eu sou hobbyista, né, de paixão, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre hoje é imprimir estatueta, pintar, dar acabamento. Acho que é uma coisa que eu sempre gostei, né, disso, só que assim, antigamente era bem mais caro você ter uma estatueta, né? Você comprar uma estátua de um personagem de filme. Então eu ficava mais na vontade, quando era mais novo, de ter aquela coleçãozinha, né? Sim. Aí hoje a gente vai criando a nossa própria coleção, né? Tem uns amigos que pedem, às vezes a gente coloca alguma coisa, o cara, eu quero uma igual a essa. Aí você faz, né? E para venda, mas a intenção hoje minha é de criar estatuetas diferenciadas e comercializar elas. A impressora, no caso, eu acho que não tem muito como competir aqui no Brasil com o pessoal que já fabrica, né? Ah, entendi. Cara, que bacana. Eu vou até segurar. Tem alguns personagens assim que eu gosto muito e que muito difícil de achar aqui no Brasil. Uma delas é a Samus Aran do Super Metroid, de Super Nintendo do jogo. Sim. E eu já achei algumas action figures vendendo e tipo, cara, muito caro. Eu não tive coragem de comprar, mas vou deixar aí depois em off a gente dar uma conversada sobre isso. Ah, legal. Que bacana. O software é fácil de mexer? Tipo, qualquer um, por exemplo, um cara que não é tão ligado nas tecnologias consegue manusear? Ou o cara precisa ter algum pouco de perícia? O software ele é bem intuitivo, né, que faz o fatiamento. E hoje a gente tem software grátis de boa qualidade, né? Eu quando comecei usando o Repetier Host, que ele até hoje ele tá aí. E tem um outro software também muito bom que chama Cura. E tem um que agora é pago também, que ele tem uma qualidade excelente, chama Simplify 3D. É um software muito bom. Mas assim, não exige perícia de quem nunca, por exemplo, usou. O que é importante na hora de você usar o software de fatiamento é a tua impressora estar bem regulada, né? Isso aí é que é importante, porque tem uma firmware que roda na impressora. A maioria delas hoje ela usa uma firmware que chama Marlin, que também é um projeto aberto, que foi o pessoal do mundo inteiro que se engajou, e a maioria das impressoras 3D ela usa esse software. Não são todas, tá? Tem softwares hoje de pessoas que fazem, a empresa monta a impressora diferenciada e faz um software para ela. Mas esses de código aberto, a grande maioria usa esse Marlin, né? Eu acho que o desafio maior que tem quando a pessoa monta uma impressora
é justamente configurar o Marlin. E aí o cara tem que dominar um pouquinho da linguagem C do Arduino, mas também não é nada difícil. A gente tem muito tutorial que dá para você se sair bem. Certo. E, cara, qual a coisa mais estranha que você já viu alguém imprimir e realmente é possível imprimir uma arma que atira? Cara, eu já vi. Assim, é muito complicado a gente falar coisas estranhas, assim. Sim. Porque a impressora 3D ela te dá um leque tão grande, cara, uma variedade tão grande de coisa que você pode fazer com ela, que pra você às vezes é muito. Por exemplo, pessoal de aeromodelismo, eles gostam de deixar o avião mais próximo possível de um avião comercial, um avião que a gente vai enxergar numa escala reduzida e automatizar aquilo para que ele possa voar. Então você vê o cuidado que o cara tem com aquilo, a loucura, às vezes ele querer fazer o piloto igualzinho o piloto que tá no caça lá e tal. E às vezes a gente olha e quando você é robista você entende um pouco essa loucura, né? Quando a gente olha com essa visão você fala, pô, meu, mas será que precisava disso tudo, mas pro cara que ali é importante. Então eu já vi, o pessoal imprimindo muita coisa diferente já, até coisas mais para adultos aí já, tem uma galera que imprime também voltado para esse mercado aí, mas é infinito. A arma de fogo, ela realmente é possível imprimir uma arma de fogo, que ela vai atirar de verdade, né? Lembrando, lógico, que a nossa legislação não permite que a pessoa possa isso. É meio clichê falar isso, mas é importante, né? Ela vai atirar, vai sair o projétil, só que é o seguinte, pelo material dela ser um material que não aguenta grandes temperaturas, que ele vai deformar, provavelmente ela não aguenta uma sucessão de tiros, mas um projétil ela consegue sim atirar. Tanto é que tem um pessoal nos Estados Unidos que começou com isso, graças a Deus não deu muito certo, né? O pessoal acabou abandonando, mas é aquilo que a gente estava falando, o robista, o cara que gosta disso, ele vai se aprofundar naquilo ali, né? Sim, cara, que bacana. É um mundo assim que a gente vê, é muito ficção científica, né? Você imaginar que você tá imprimindo uma coisa, tipo, dá pra dizer do nada, assim, e você poder criar esses tipos de coisas, né? Qual a peça mais complexa que você já imprimiu? Eu cheguei até a te mandar uma foto dela, depois se você puder colocar aí, é uma peça cinza que eu vou pegar. Essa peça aqui, ó. Ela parece uma peça meio bobinha, mas só que ela era de uma para fazer uma CNC que o rapaz estava montando na época, com um amigo meu. E assim, ela não é uma peça tão complexa, mas só com o tamanho dela que foi complicado, que eu tinha que imprimir ela de uma vez só. E como esse material aqui é o ABS, ele é um material que ele contrai muito, a impressora é aberta. Então tem um problema que acontece nesse tipo de material, que é um pesadelo, que a gente chama de warp. Ele levanta a lateral da peça, ela empena, e aí ela desgruda, e aí toda a impressão sai toda errada, vai ficar menor o furo. É um pesadelo nesse tipo de material. Mas essa foi uma das peças mais complexas que eu tive que imprimir de uma vez só, e ela demorou bastante também. Ela demorou cerca de 13 horas para ficar pronta. Cara, e tem muito consumo de energia elétrica? Ou é baixo o consumo? Vamos dizer que ele é baixo, porque como você usa ela consome uma tensão elétrica razoável, né? Porque assim, você tem uma mesa que ela está aquecendo, né? Que a gente chama de mesa, que é onde fica o vidro, onde ela vai depositar o material. Dependendo do material, ele tem que ficar a 110 graus, que é no caso do ABS. O nosso bico extrusor, ele vai chegar a 230, 240 graus. E tem que se manter nessa temperatura. Mas acho que o que mais consome energia seria essas duas resistências. O resto é tudo equipamento eletrônico, a corrente é baixíssima, né? Entendi. Cara, eu de verdade eu tô muito empolgado com esse mundo da impressora 3D. E eu tenho certeza que, apesar que eu sou muito afobado e, tipo, eu vou ficar empolgado agora e vou querer comprar, e, tipo, se eu não comprar agora, nessa vontade que eu tô, eu vou acabar deixando passar e não vou comprar, né? Mas, com certeza, eu vou falar com você pra ver alguns action figures, algumas coisas que tá difícil de achar. E, cara, de verdade é um mundo que
eu sequer imaginava, assim, de ter tão perto, assim, da gente, né? Eu acabei vendo que você estava trabalhando com isso, porque, bom, o Thiago, ele é casado com uma prima minha, e eu vi um stories dessa minha prima mostrando um Batman que você imprimiu, que inclusive tá passando aí na tela agora. E, cara, eu fiquei apaixonado quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito saber mais desse universo. E é uma coisa que eu não imaginava de ser tão fácil, de ter tão próximo, assim, da gente, né? Cara, uma curiosidade. Você acha que esse aí, boneco aqui, olhando, você consegue dizer se ele foi impresso com impressora 3D? Olha, talvez teria que dar uma olhada mais de perto nele, mas é bem possível, sim. Tem um Ryu que eu te mandei a foto, ele tá ainda em fase de... Tô terminando ele, e foi até engraçado que eu tirei foto dele montado, ele caiu de cima do aquário, e aí ele partiu do jeito que eu tinha imprimido ele na mesa. Aí eu até depois tirei a foto dele partido. Mas isso acontece, é normal, cara. E é até bom pra gente ver a resistência das peças, né? Sim. Assim, olhando do jeito que você me mandou, é muito difícil dizer se ele foi impresso ou não, porque o que define a estrutura de toda a nossa estátua é o acabamento que se dá nela, tá? Por que eu te mostro um monte de foto aí que elas não estão terminadas ainda, as estátuas? Porque eu sou um cara que eu às vezes está em fase de pintura, eu olho e falo, não, isso aqui não tá legal, vou voltar de novo, porque infelizmente, hoje a gente tem impressora de resina que tá aí já, é uma impressora muito legal, não sei se você já viu a respeito, mas ela é uma resina líquida e ela tem luzes UV, e ela vai formando a figura a partir dessa resina líquida. E sim, ela tem um acabamento excepcional, né? Você não consegue enxergar marcas de impressão nela. Já a impressora FDM, que é essa impressora que a gente usa filamento nela, ela geralmente fica essas marcas de impressão. Então, o que vai determinar a qualidade do seu trabalho é justamente esse processo de você refinar, você tem que lixar mesmo, colocar a mão na massa, procurar novos métodos de deixar aquilo ali liso e fazer uma pintura legal. Então, as minhas estátuas, às vezes você vê e você fala, poxa, mas tá nesse estado ainda, mas é porque assim, eu sou muito detalhista. Sim. Então eu imagino eu comprando aquilo e colocando na minha estante. Se tiver uma marquinha, aquela marquinha vai ser onde eu vou olhar toda vez quando eu pegar aquela estátua na mão, ou quando eu passar por ela. Então a intenção é sempre essa que você, por exemplo, do ângulo que eu vi, que ela tá muito bem feita. Então, para quem gosta de colecionar, você olha isso aí na sua estante e fala, puxa, que legal, tá certinho o Ryu dando o Hadouken aqui, que legal, olha o efeito do Hadouken saindo, né? Então, acho que é isso que eu procuro deixar nas estátuas que eu faço, sempre isso. Algumas que eu te mandei, você vai ver que tem algumas linhas, mas por quê? Foi umas do começo, e é isso que você falou. Você se empolga, na hora que você imprime, você fala, já quero pintar isso aí e colocar na estante. E aí você faz isso e depois você vai passando e fala, poxa, eu devia ter lixado aqui, olha como é que isso aqui tá ainda, dá pra ver as linhas de impressão, e acaba incomodando um pouco. E você costuma abandonar muitos projetos que você chega e fala assim, puta, esse aqui não tá tão bacana, eu vou voltar do zero? Sim, cara. Infelizmente, eu abandono, mas assim, eu coloco ele no canto, e geralmente eu coloco no canto que eu possa ver, né? Então toda vez que eu olho pra ele, eu falo, poxa, eu tenho que voltar para aquilo ali. Eu tô fazendo outra coisa, eu falo, poxa, eu tenho que terminar aquilo ali, porque aquilo ali é legal. Assim, eu não descarto, né? Mas eu sempre... O Ryu mesmo é um deles, né? Eu comecei a fazer o Batman antes de terminar ele. E agora eu já tô fazendo daquele jogo que eu te mandei, o do Jin, né? Que é um jogo que marcou muito a minha infância. Eu joguei muito aquele jogo lá. Aí eu vi aquela estátua, eu fiquei alucinado. Falei, poxa, eu preciso imprimir essa daqui. Até que eu queria terminar ela pra mostrar hoje, mas infelizmente, pela corrida do dia a dia, eu não consegui terminar ela. Mas assim que terminar, eu te mando as imagens aí. Ah, não, tranquilo, cara, acompanhando assim, mesmo eu não conhecia você, você só acompanhava vocês pelos stories da Kátia e tal, e eu vejo que tanto você como ela são bem nerd, é bem o público, assim, o pessoal que sempre tá aqui junto com a gente no time do cinema, e com certeza... eu vou convidar para falar de mais coisas, de conversar sobre filme ou alguma série, alguma coisa. A gente vai manter esse contato aí. E sempre quando postar alguma coisa, a gente pode compartilhar também no Instagram do time do cinema.
Cara, tô bem empolgado mesmo com essa parada da impressora 3D. A gente colocando assim essa paixão que a gente tem de colecionar, e se você colocar na ponta do lápis que você chega, você pega um boneco, você tem um custo de mais de R$100, de R$200, é muito caro aqui no Brasil, né? E se você tem a oportunidade de você mesmo criar, e você imprimir, e você pintar, ter aquele carinho nele, eu tenho certeza que é diferente a paixão que você tem por um boneco comprado com um boneco que você fez. Ah, sim, com certeza. E a Kátia, ela te ajuda nas pinturas? Como que é? A Kátia é fake, cara. É? Não, ela não curte esse lance de pintar, ela me motiva, cara. Eu acho que é uma das coisas principais, né? Assim, é a motivação. Ela fala, poxa, mano, imprime tal coisa, é legal. Ou e aquele lá, você vai terminar quando? Então, acaba sendo uma motivação para você fazer aquilo. A gente é apaixonado pelo Batman, e ela até na aliança tem o símbolo do Batman. Fundo Sério, do aquário cara? Que também é Gotham. Cara, eu não tinha reparado que... A gente é apaixonado pelo Batman. E as estátuas que eu te mandei, acho que deve ter umas 4 ou 5 do Batman terminadas já, e aquela outra maior que eu tô imprimindo agora, que é o maior projeto que eu fiz até agora, né? Sim. Então... Ela curte ver o processo, aí ela dá uma força nos stories, porque às vezes eu tô aqui focado em fazer as peças, falo, vou fazer um stories pro pessoal ver e tal, o pessoal curte pra caramba. Esse mundo geek que graças a Deus hoje em dia tá bem mais liberto, né? Porque antigamente o pessoal curtia, mas tinha vergonha de falar, ou curtia e tinha receio. E hoje em dia é um mundo tão legal, né, cara? Tão bacana. Você vê a molecada hoje em dia aí, esses softwares mesmo que eu tô te falando, que eu tô estudando agora, que chama ZBrush, ele é um software de modelagem orgânica, né? Você vê a molecada aí voando, cara, fazendo estátuas muito legais, imprimindo. Tanto é que eu acho que a impressora 3D, ela tinha que fazer parte da nossa rotina na escola, sabe? É uma ferramenta fantástica, sabe? Para a molecada desenvolver o conhecimento. Tem muitas ideias boas que estão guardadas na cabeça das pessoas e ajuda a tornar realidade. Ela acelera o processo, né, impressora 3D. Então acho que isso aí tinha que ser inserido, sabe, cara, dentro de uma escola pública. Hoje a gente tem já espaços que tem, mas ainda não está tão difundido. E às vezes da criança imprimir uma estátua de um desenho que ele gosta e ele pintar aquilo ali, agrega muito conhecimento, muito valor para ele, né? Com certeza seria muito legal a criança ela ter esse contato, por exemplo, tenta imaginar no infantil a criança que é apaixonada pela galinha pintadinha, pegando uma galinha pintadinha e dando uma pintada nela e tudo, e depois colocando isso no quarto dela. Eu não sei como faria esse custo para as escolas ou para os pais das crianças e tudo, mas com certeza o pai que pode proporcionar isso para o seu filho, ele ajuda no desenvolvimento de alguma maneira, né? Com certeza. Bom, você falou que vocês são apaixonados pelo Batman. Como que tá aí essa expectativa pro The Batman com Robert Pattinson? E se vocês acreditam aí nesse multiverso, até com o Michael Keaton, que tá saindo as notícias agora, como que tá a expectativa de vocês? Sempre que tem essa fase, né, de vai sair alguma coisa, a gente fica animado. Eu lembro que um dos filmes assim que eu mais curti até hoje no cinema foi o Batman vs Superman, cara. Foi assim, fantástico, parecia Corinthians e Palmeiras. Eu não sou muito chegado em futebol, mas eu sei que tem a rivalidade. Sim. E dentro do cinema foi aquela explosão, quando o Batman começou a arrebentar lá o Superman, que eu por gostar do Batman, é óbvio que eu jogo no time do Batman e eu não gosto do Superman. Eu gosto de todos os super-heróis, mas aquele negócio de falar, o Superman é mó apelão, cara, ele abre o olho, sai raio, o cara sopra, congela. O Batman não, ele usa inteligência. Então ele sempre vai nessa... E foi muito legal no dia, cara. Eu fugi um pouco da sua pergunta, mas é assim, pra explicar, né, a importância que tem pra gente que gosta de um personagem, quando tem um filme, alguma coisa assim, que você vai lá e assim, cara, viaja mesmo, cara. Foi muito, muito legal.
assisti no cinema aqui na Zona Leste de São Paulo, mas assim, tinha galera, parecia que era time mesmo. A galera com a camisa do Superman ficava lá no canto, a galera do Batman ficava no outro. Foi uma sensação maravilhosa, cara. Eu fico um pouco chateado assim de ver a DC que faz umas animações de tão alta qualidade. Você pega o filme recente aí da Liga da Justiça Sombria. Cara, se você imagina uma construção e chegando naquilo ali no cinema, seria algo que não tinha como a Marvel bater, né? Sim. E aí você não consegue ver essas construções assim, mas, cara, eu curto Batman vs Superman. Batman também é um dos meus prediletos, apesar de eu gostar bastante do Superman também. Eu gosto dessa dualidade dele, ele é de outro planeta, e ele é mais terráqueo que muita gente, tá? Ele é mais humano que muita gente. Então eu curto isso nele também. Que a impressora 3D, eu até aconselho você a fazer esse investimento futuro, você vai se realizar, cara, porque é muito legal ter essa forma de se fazer as coisas, né? E sua cabeça vai expandir, você vai ver que, assim, boneco é o seu foco hoje, mas você fala, poxa, dá pra fazer tal coisa. Às vezes, sei lá, quebrou um negocinho da gaveta, lá você fala, eu vou fazer isso aí na impressora 3D, e você vê que dá certo, sabe? Então vai expandir muito os horizontes aí, pode ter certeza. Cara, que bacana. E bom, para finalizar, você tá aceitando pedidos de fora? Como que tá isso aí? Porque o pessoal vai assistir o vídeo, vai ter o seu Instagram aí na descrição, e talvez o pessoal pode querer ir atrás para fazer algum pedido, alguma coisa. Como que tá? Não, sim, é lógico que tem aquela demanda, né? Mas, por exemplo, quando entra o pedido de um cliente, a gente deixa nossos projetos de lado e dá atenção no dele, né? Mas a gente aceita, sim, com certeza. Pô, que bacana. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem, se gostaram do trabalho aí do Thiago, entre em contato com ele, dá uma conferida lá no Instagram dele. E, bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tipo, eu praticamente gostei bastante. Bom, Thiago, muito obrigado, cara. Pessoal, valeu, até a próxima e tchau, tchau. Falou, foi um prazer.